Olá, sejam sempre bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. É curso online gratuito para você, do Livro dos Espíritos. Nós vamos dar continuidade à segunda parte desse capítulo que fala sobre a emancipação da alma. Hoje vamos estudar sobre o sonambulismo. Acompanhe comigo. É a pergunta número 425. O sonambulismo natural tem alguma relação com sonhos? Como explicá-lo? Por que Kardec está perguntando sobre essa adjetivação, sonambulismo natural? Porque existe o sonambulismo espontâneo e existe o provocado pelo magnetismo. E isso, ele foi um grande estudioso antes de conhecer o fenômeno das mesas girantes e estabelecer a sua missão como codificador da doutrina. E os espíritos respondem: é um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho, estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem então percepções que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então, os espíritos estão nos ensinando o que vem a ser o sonambulismo, comparando o que nós já conhecemos do sonho. Então, o sonho é um sonambulismo imperfeito. E o sonambulismo é uma qualificação de lucidez muito além dos horizontes do sonho. E Allan Kardec vem dar a sua contribuição. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Então, no tópico anterior, nós estudamos a catalepsia e, didaticamente, Kardec está colocando aqui o sonambulismo após a catalepsia, para entendermos que esse estado de imobilidade corporal, gerando o afrouxamento dos laços do espírito com o corpo, dá uma condição de liberdade e lucidez muito maior que a dos sonhos. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso dispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve-se então deste como se serve de uma mesa ou de outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar. Recebem perfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então também em repouso só experimenta do que lhe é transmitido, sensações confusas e a miúde desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas e se apresentam de vagas recordações, quer da existência atual, quer das anteriores. Facilmente, portanto, se compreende por que os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou enquanto estiveram no estado sonambúlico, e por que os sonhos de que se conserva a memória, as mais das vezes, não têm sentido. Digo as mais das vezes porque também sucede ser a consequência de lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior, e até não raro uma espécie de intuição do futuro. Então vemos aqui a complexidade dessa condição de liberdade do espírito, que vai tomar uma lucidez, pode acessar encarnações anteriores, pode fazer confusão na distinção das coisas, e essa associação, por não ser a memória do corpo físico, raramente ele tem lembrança quando desperta. Pergunta 426. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? E os espíritos respondem que é a mesma coisa, com a só diferença de ser provocado. Então, a pessoa que tem essa propensão, ao receber a provocação magnética,
pela imposição das mãos, vai apresentar as mesmas características do sonambulismo natural quando ela se recolhe para dormir. E aí apresenta essas características de lucidez muito maior que a do sonho. São a mesma coisa. A diferença é que uma é provocada. 427. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Quando os espíritos apresentaram para Allan Kardec a existência do fluido cósmico universal e as possibilidades de modificações desse fluido em fluido elétrico, em fluido animal ou em fluido magnético, portanto, todos têm a mesma origem, o fluido universal. E quando ele estabelece conexão com a vitalidade, ou seja, ajuda a determinar a união do perispírito com o corpo, aí ele passa a chamar fluido vital. É a resposta dos espíritos. Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Então, toda a origem dessa conexão de energia, esse veículo das orações, das conexões, das comunicações espirituais, transformado na forma de encarnação, de conexão do perispírito com o corpo, gera o chamado duplo etéreo, que é uma condição energética, como se fosse uma pilha, que vai determinar o nosso tempo de encarnação na Terra. Todos esses recursos têm a mesma origem, o fluido universal. Podemos dizer que o fluido universal é a matéria-prima do universo. 428. Qual a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos, é a alma que vê. Então, não são os olhos físicos que veem. Se nós abordarmos o sonâmbulo no momento do fenômeno, ele não vai fazer a conjunção entre o que está sendo estabelecido pela sua visão física e o que ele vê com a alma. Poderá dizer até fatos, expressar-se em línguas, contar situações que não estão dentro da realidade física que nós estamos enxergando, porque é a alma que vê o mundo espiritual. 429. Como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Não há corpos opacos senão para os vossos grosseiros olhos. Aqui nós temos que fazer mais uma vez a distinção entre corpo, que é a matéria, e espírito. Para o espírito, a outra dimensão, a quarta dimensão, além da condição material, que são apenas 3 dimensões, existe toda uma dinâmica diferenciada e que a matéria não interfere nessa conexão. Já precedentemente, não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito, que livremente a atravessa? Frequentemente ouvis o sonâmbulo dizer que vê pela frente, pelo punho, etc. Porque, achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis que lhe seja possível ver sem o auxílio dos órgãos. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. Se, porém, o deixasses livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo. Ou melhor falando, que vê de fora do seu corpo. Sim, porque o espírito, ele irradia, ele expande além do corpo físico. E não é um órgão específico do espírito que determina a conexão com a visualização. É o perispírito inteiro. Ou seja, a individualização inteira do espírito estabelece o concurso da visão, da audição, da sensibilidade, da expansão, que o perispírito tem todas essas propriedades. 430. Pois que a sua clarividência é de sua alma ou de seu espírito, por que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? Então, repare que os espíritos já responderam isso. A diferença entre a conexão da percepção dos órgãos físicos com as percepções da alma. Mas Kardec está fazendo a mesma pergunta de forma diferente para confirmar a sua investigação. Então, é o pedagogo, é o cientista, é o observador, que é o codificador que está organizando todos esses entendimentos que são a chave, os valores da vida do espírito e, consequentemente, do entendimento do Evangelho.
Então, os espíritos vão responder. Primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Não ignoras que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos. Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica, para fim útil e sério, não para que se informe do que não se deva saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. Então, quando nós estudamos o livro dos médiuns, que é a nossa proposta mais adiante, em sequência, nós vamos ver que existem médiuns sonambúlicos, que são os mais receptivos, os mais fidedignos à mensagem das comunicações. Mas nem tudo pode dizer e nem tudo vão associar quando despertarem. Porque o que é espírito e o que é corpo é corpo. Então, os espíritos não se cansam em responder, em ensinar, em explicar. E quantas vezes nós buscarmos entendimento, eles estarão apostos para realizarem esse desiderato de ensinar, de divulgar, de esclarecer, de nos libertar com o conhecimento da verdade. Eles não se importam de serem questionados inúmeras vezes. 431. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperto? De coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? É que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que ele supõe. Isso é muito lógico, porque se o conhecimento passa a ser uma apropriação da conquista da própria alma, que é muito maior do que a constituição física, então são conhecimentos que vão superar os limites da encarnação atual. Apenas tais conhecimentos dormitam, porque por demasiado imperfeitos, seu invólucro corporal não lhe consente rememorá-lo. Que é afinal um sonâmbulo? Espírito como nós e que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão, despertando dessa letargia quando cai em estado sonambúlico. Já te temos dito repetidamente que vivemos muitas vezes. Olha os espíritos puxando a orelha de todos nós. Eles já disseram várias vezes isso. Falta-nos assimilar. Esta mudança é que, ao sonâmbulo, como a qualquer espírito, ocasiona a perda material do que haja aprendido em precedente existência. Entretanto, no estado a que chamas crise, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Sabe, mas não poderia dizer de onde lhe veio o que sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passada a crise, toda recordação se apaga e ele volve à obscuridade. E a contribuição de Allan Kardec mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos, que lhes transmitem o que devam dizer e suprem a incapacidade que denotam. Isto se verifica principalmente nas prescrições médicas. O espírito sonâmbulo vê o mal, outro lhe indica o remédio. Essa dupla ação é, às vezes, patente e se revela. Além disso, por essas expressões muito frequentes. Dize-me que diga, ou proíbe-me que diga tal coisa. Neste último caso, há sempre perigo em insistir-se por uma revelação negada, porque se dá aso a que intervenham espíritos levianos, que falam de tudo sem escrúpulo e sem se importarem com a verdade. Então, aqui um capítulo muito importante do Espiritismo, que é a identidade dos espíritos. Insistir por curiosidade, o que não foi revelado pode dar aso à abertura a qualquer que queira estabelecer essa conexão e se passando por outros, e enganando-nos. 432. Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? Durante o sono, a alma não se transporta. O mesmo se dá no sonambulismo. Já sabemos que no mundo espiritual não existe tempo nem espaço. 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado? De uma e outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito
desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. 434. As faculdades de que goza o sonâmbulo são as que têm o espírito depois da morte? Somente até certo ponto, pois cumpre se atenda à influência da matéria, que ainda se acha ligado. 435. Pode o sonâmbulo ver outros espíritos? A maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. É muito comum, porém, não perceberem no primeiro momento que estão vendo espíritos e os tomarem por seres corpóreos. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo o espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e fala supor que tem diante da vista seres terrenos. Contribuição de Kardec. O mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos. Nenhuma alteração notando ao seu redor e parecendo-lhes que os espíritos têm corpos iguais aos nossos. Tomam por corpos reais os corpos aparentes com que os mesmos espíritos se lhes apresentam. Então, aqui uma informação muito importante. A preparação, o conhecimento da realidade do mundo espiritual nos dá lucidez para fazer a distinção ao desencarnarmos. A maioria dos encarnados desencarna e não sabe que desencarnaram, porque continuam vendo tudo naturalmente, como se estivesse ainda encarnado. 436. O sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto em que se acha seu corpo ou do que está sua alma? Por que esta pergunta, desde que sabe-se a alma quem vê e não o corpo? Aqui foi uma pequena chamada dos espíritos superiores, mostrando que Kardec está insistindo nas mesmas condições, e isso já foi respondido. 437. Posto que o que se dá nos fenômenos sonambúlicos é que a alma se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existente no lugar onde se acha sua alma, muitas vezes bem distante de seu invólucro? A alma, em tais casos, não tem deixado inteiramente o corpo. Conserva-se-lhe presa pelo laço que os liga, e que então desempenha o papel de condutor das sensações. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra, por meio da eletricidade, esta constitui o laço que lhes liga os pensamentos. Daí vem que confabulam como se estivesse ao lado uma da outra. É exatamente o que acontece quando nós entramos em contato. Hoje, com o advento da internet, também não existe distância, nós fazemos videochamadas como se a pessoa estivesse ali do nosso lado. Da mesma forma, quando o sonâmbulo tem uma experiência de sensações, ele vai registrar essa lembrança, podendo ou não, e vai exteriorizar isso na sua condição de memória corporal. 438. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? Muito, como o bom ou mau uso que o homem faz de todas as faculdades com que Deus o dotou. Então, eis que tudo o que fizermos ao corpo haverá de influenciar no espírito. Tudo o que fizermos ao espírito há de influenciar o corpo. É uma via de mão dupla. E nós temos que ter o zelo com o corpo, buscarmos a consciência de espírito para valorizar todas as possibilidades das tarefas que Deus nos confere a todos nós, como oportunidade de exercício do bem, de consciência destes valores, para sermos cada vez mais lúcidos, termos a qualidade na hora de fazer escolhas, porque a responsabilidade das consequências é sempre nossa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.